Senhoras e senhores, boa tarde. A audiência será realizada por videoconferência em função da pandemia pelo surto do novo coronavírus, Covid-19, que afeta não somente a nossa cidade, mas todo o planeta, todos os países, um momento muito delicado. Então, para darmos início a essa audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, para debater o tema prestação de conta do primeiro quadrimestre de 2020, em conformidade à Lei de Responsabilidade Fiscal, em seguida, está aqui o nobre vereador Antônio Aparecido Toniolo, vou aqui convidar ele para estar secretariando os trabalhos dessa tarde. Obrigado, vereador. Vamos estar aqui nos acompanhando aí da Secretaria de Finanças, a nossa amiga Karine Donizete Simões, a subsecretária do Tesouro, que está representando a Secretaria de Finanças. Seja bem-vindo a essa reunião remota, Karine. Vou pedir aí, não sei quantos vereadores estão participando, vou pedir aí para o vereador Tony encaminhar os vereadores que estejam participando, alguns tentando entrar aqui no link, mas estão atentos a esse trabalho do escritório, das suas casas. Então, convidar aí o nobre vereador Toniolo aí que anuncie os vereadores que estão participando. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas vereadores, a todos que acompanham essa audiência pública. Presidente, além deste vereador que está secretariando, Vossa Excelência, nós temos ainda o vereador Jair Assaf, a vereadora doutora Régia Maria Gouveia Sarmento e também o vereador Ricardo Silva, que está acompanhando até o momento a presente sessão. Audiência pública, na verdade. Obrigado a todos os vereadores que estão aí atentos a essa audiência pública. Agradecer mais uma vez a Karine, que está representando aí a Secretaria de Finanças. Vou solicitar agora ao senhor secretário que proceda à leitura do ofício 24 de 2020. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Ricardo Silva. Por gentileza, só para pedir a Vossa Excelência que, por favor, registrasse minha presença. Ok. Solicito o secretário Antônio Aparecido Toniolo, nosso querido vereador, grande vereador Toniolo, que registre aí a presença do novo vereador Ricardo Silva. Senhor presidente, já está anunciado, inclusive, e registrado em ata a presença do nobre vereador. Passando em seguida, presidente, fazer a leitura aqui do ofício Comissões, número 24, 2020, ao excelentíssimo senhor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública em sistema de transmissão remota no dia 10 de junho de 2020, às 14 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Economia e Finanças, sobre o tema prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2020, em conformidade à Lei de Responsabilidade Fiscal e de Iniciativa da Comissão de Economia e Finanças, conforme ofício número 5, 2020, de 28 de maio de 2020.
A audiência será realizada por videoconferência, em função da pandemia pelo surto do novo coronavírus, Covid-19. Assim, solicito para a realização do evento convocação de funcionários para serviços de coordenação da audiência, livro de presença, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado convite através de e-mail a todos os senhores vereadores e aos membros da comissão, da presente comissão. Atenciosamente, Cláudio Henrique da Silva, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Lembrando, senhor presidente, que fazem parte dessa comissão os senhores vereadores. Vossa Excelência, vereador Cláudio Henrique da Silva, presidente. Este vereador que vos fala, Antônio Aparecido Toniolo, relator. Valderli Luiz de França, membro. Josias Nascimento de Jesus, membro. E Daniel Matias da Silva, membros. Obrigado, vereador Toniolo. Quero agradecer aqui também a todos os participantes dessa audiência por videoconferência, público, imprensa, vereadores e autoridade para prestigiar a audiência tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos também que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabit Telecom, antiga Cabonet, e pelo site www.osasco.sp.leg.br. E nos próximos dias o evento também estará disponível no YouTube. Os participantes dessa audiência poderão fazer as perguntas por videoconferências. As questões pertinentes serão respondidas na parte final deste evento. Quero aqui convidar a Karine Donizete Simões, subsecretária de Tesouro, que está aqui representando a Secretaria de Finanças, para estar aí explanando aí sobre a nossa receita. Boa tarde a todos. Boa tarde. Público também que está nos assistindo, né? Aos vereadores que estão presentes na conferência aqui também. Eu quero agradecer também à Regiane Trevelato, secretária adjunta de Finanças, que nos concedeu o gabinete, né, para a gente fazer essa conferência. E ela está presente aqui também, né, mas a gente tem que manter uma certa distância. E a Elaine, que está aqui comigo também, é a subsecretária da Receita, né, para algumas questões que forem pertinentes. Então, estamos nós três aqui participando, é um novo desafio também, né, é a primeira vez que a gente está participando de uma audiência por vídeo, e a gente vem trazer os números, né, a gente vem cumprir um requisito legal, a gente não deixa de cumprir a lei de responsabilidade fiscal, e a gente vem apresentar os números que a gente estipulou na LDO para o ano de 2020. Então, quando a gente fez a LDO em 2019, essa lei foi aprovada, determinando algumas metas, né, o cumprimento da lei. Então, hoje a gente vem fazer esse acompanhamento do primeiro quadrimestre, que é do período de janeiro a abril de 2020. Eu vou subir a minha apresentação. Antes, só queria confirmar se todo mundo está conseguindo ouvir, se está ok. Sim. Tá ok, sim. Então, vou prosseguir. Aqui. Só um minutinho, por favor. Nesse comecinho, que começa isso. Agora você vai aumentar. Todos conseguiram ver? Então, como eu disse, né, a avaliação das metas é uma
acompanhamento do primeiro quadrimestre de 2020. Então, como a gente já está habituado, a gente divide essa apresentação em 3 tópicos. Qual é o objetivo, quais foram as metas que nós estabelecemos na LDO e quais os resultados. Tem uma pequena falha aí, mas é o primeiro quadrimestre de 2020. Eu peço desculpa para vocês. Então, o objetivo da audiência é cumprir um requisito legal, né, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas do primeiro quadrimestre de 2020, conforme o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas. E aí a gente vem da ciência, sociedade e da evolução dos números fiscais do município. Então, o primeiro tópico é o objetivo. O segundo tópico são as metas. Então, quando a gente fez, conforme eu já falei, quando a gente foi aprovada nessa casa a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, a gente definiu umas metas de receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e dívida. Então, a gente segue a metodologia da STN, né, que determina que seja resultados consolidados, né, da Prefeitura, da FITO, do IPMO e da Câmara. Então, a gente sempre vem batendo um pouquinho, né, trazendo um pouquinho de informação, porque, às vezes, quem está em casa não tem essa familiaridade com as nomenclaturas utilizadas, né? Então, a gente vem trazer um pouquinho, porque a gente vai apresentar as receitas e despesas correntes e de capital. Então, quem não tem um pouco de familiaridade, a gente traz, e depois a gente disponibiliza essa audiência também. Então, a gente traz alguns conceitos. As receita é classificada de acordo com a despesa vinculada a ela, conforme as categorias. Então, a receita pública se divide em 2 categorias, corrente e capital. A corrente é o custeio da máquina, ela financia as despesas correntes, né? E ela não aumenta o patrimônio público. Ela só serve para a gente manter mesmo a máquina funcionando. As principais são as receitas tributárias, impostos e taxas, transferências correntes, cota parte do ICMS, PVA e FPM. E as receitas de capital, que são aquelas que vêm de contrato de repasse, alienação de bens, e elas financiam as despesas de capital, ou seja, ela contribui para a aquisição ou construção do bem público, ou a mesma manutenção dos equipamentos públicos. Então, as principais receitas são as operações de crédito e alienação de bens. E aqui já é o cenário previsto e o que a gente arrecadou até 30 de abril. O valor previsto da receita total consolidada são R$ 3.228.026.069. Então, esse valor previsto para o ano. Até o momento, a gente arrecadou R$ 904.308.723. Até o mês de março, a Receita vinha se comportando muito bem de acordo com o que a gente tinha previsto. Então, assim, nesse primeiro quadrimestre, não dá para sentir nenhuma queda, nesse primeiro momento, até 30 de abril, que é o período que se refere a essa audiência. Então, até o mês de março, a gente superou o outro orçamento de acordo com o que foi orçado. E esses são números consolidados dos 4 entes. Aqui é só a receita da prefeitura. Então, do que a gente previu? 3.132.071.65, a gente arrecadou 877.466.635, sendo 877.389.781 de receitas correntes e 76.855 de receitas de capital. Essas receitas de capital são principalmente o valor da operação de crédito. Então, assim, provavelmente ele não vai entrar nessa proporção que a gente orçou, porque atrasou alguns cronogramas, então, mas acho que a gente, pelo menos 50% desse valor está previsto para ser arrecadado nesse exercício, que é aquela operação que vocês aprovaram para alguns projetos específicos, né, do governo. Então, assim, já foi aprovado, a gente já está começando a fazer os empenhos, só estamos reorganizando alguns cronogramas, mas esse recurso, provavelmente, ele entra ainda, pelo menos uns 50%, 60% dentro do exercício. Então, até agora, de transferência, o que a gente recebeu foi muito pouco, 76.855. Então, quando a gente coloca em percentual, praticamente não arrecadamos nada de receita de capital.
e 33% do que a gente previu das receitas correntes. Então, como eu tinha dito, no valor global, é o que apresenta aqui, a maior receita é a da prefeitura, né? A gente arrecadou 28% do que foi previsto para o ano. Agora a gente vai apresentar a segunda meta, né? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. A primeira meta foi a receita. Então, como eu já expliquei, a gente chegou a orçar naquele crescimento, a metodologia, naquele momento, quando a gente aprovou a LOA, era um outro cenário, né? Mas considerando até o mês de março, é uma avaliação positiva, essa arrecadação. A segunda meta é a despesa. Então, a despesa também, ela se divide em despesa corrente de capital. A gente traz o conceito, porque quem está vendo de casa, às vezes, não tem esse conhecimento, né? Elas são classificadas por categorias, as receitas públicas. Então, elas são despesas correntes, que são as destinadas à manutenção e ao funcionamento dos serviços públicos, são as despesas de custeio das atividades dos órgãos da administração pública, como, por exemplo, despesa com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiro, manutenção de equipamentos e as despesas com consumo, contas de consumo. E o capital são aquelas realizadas com o propósito de formar ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras ações, o planejamento e a execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente e outras amortizações de dívidas e concessões de empréstimo também, ela é considerada despesa de capital. Então, se classificam a amortização da dívida e concessão de empréstimos como despesa de capital. Mas as principais mesmo são para planejamento e execução de obras e instalações e equipamentos. E aqui foi a projeção geral, né, consolidada da administração indireta. E a gente orçou o valor, essa é a dotação atualizada. Então, aqui, os recursos que a gente recebeu também em dotações que não estavam previstas nesse orçamento, por isso que a gente coloca como dotação atualizada. Às vezes não tinha uma previsão no orçamento de uma receita, ela entrou e aí foi criada a dotação específica para ela. Então, hoje, o que tem no orçamento previsto para ser utilizado são 3.275.693.629, sendo 2.662.982.166 de despesas correntes e 612.711.463 de despesas de capital. Até o momento, a gente efetivou realmente a despesa. A despesa ela é considerada efetivada no momento que ela é liquidada. Aí chega a nota fiscal, ela já foi recebida e atestada. Então, é nesse momento que a gente considera a efetivação da despesa. Então, até o momento, a gente liquidou 722.492.515, sendo 672.983.383 de despesa corrente e 49.509.132 de despesa de capital. Nesse valor que a gente apresenta de despesa de capital, ela já soma a amortização da dívida, ela entra como despesa de capital. Agora, só o número da prefeitura, o número consolidado, número individual da prefeitura. O outro era o consolidado, todos os entes. O orçamento previsto da prefeitura são 2.938.176.293, liquidado a despesa efetivamente efetivada, 631.071.601. Então, do orçamento que a gente previu para a prefeitura, a gente utilizou 21%, acho que eu não passei esse percentual, ele está aqui, né, na consolidado. Basicamente, é os números da prefeitura, né, ele está bem parecido. Então, no cenário geral, do que tem previsto no orçamento, efetivamente realizado 22%. Só da prefeitura, 21%. E aqui, principalmente em despesas correntes, que são para o custeio da máquina, e as despesas de capital, desse valor, grande parte é o pagamento de dívida. E ainda não foram realizados, não estão sendo computados nesse valor, nenhuma despesa efetiva ainda com recursos que veio da operação que virá da operação de crédito. Então, nós já vimos as duas metas. Aí, aqui em resultado consolidado, com a receita que a gente realizou até agora, de 904
308.723, é normal no primeiro quadrimestre a gente ter um déficit orçamentário. Então, o nosso déficit orçamentário é de 451 milhões. Eu acho que esse percentual não foi atualizado, depois eu tenho que rever. Mas, enfim, o que quer dizer o empenhado? Empenhado, eu tenho compromisso. Então, a gente, em janeiro, a gente empenha os contratos para o ano todo. Então, ao longo do exercício, vai equilibrando a receita total realizada e a empenhada. Mas o que o Tribunal de Contas considera na análise é a despesa efetiva, que são as despesas liquidadas, que realmente já aconteceram. Então, provavelmente, essa diferença de 451 milhões são os contratos que estão empenhados na totalidade. A gente empenha, normalmente, há esse descompasso no primeiro quadrimestre mesmo, em relação ao empenhado. E por isso que eles consideram as despesas efetivamente liquidadas, né, que são as que foram realmente realizadas, atestadas. E, então, em relação a esse percentual, a gente tem um superávit orçamentário de 181.816.208. Ele representa 20,11% de superávit orçamentário. Então, a gente já apresentou a receita e a despesa e a gente vai para a terceira meta, que é o resultado primário. Então, o resultado primário, ele é definido pela diferença entre as receitas e despesas orçamentárias, deduzidas as receitas e despesas de natureza financeira. Então, a receita primária, ela é o quê? É receita orçamentária total, excluídas as operações financeiras, alienação de bens e operações de crédito. A despesa primária é a despesa orçamentária total, excluídos juros, encargos financeiros e amortização da dívida. Então, a gente costuma falar que o resultado primário, ele é o poder de arrecadação do município, né? Ele chama primário porque são as nossas receitas, o nosso poder de arrecadação, ele sendo um superávit, ele quer dizer que a gente tem condições de manter o nosso custeio e pagar a nossa dívida. Então, ele veio, né, a partir da LRF, e é uma forma do governo federal, da União, controlar o endividamento dos municípios, né? O município que apresenta déficit primário, ele não tem condições de ter operação de crédito ou de pagar mesmo a sua dívida e pode ficar comprometido até mesmo o recebimento das suas transferências, né? Que são os repasses que a União nos transfere mês a mês. E aqui a gente tem o que a gente previu e o resultado realizado no primeiro quadrimestre. Então, a princípio, de acordo com a metodologia da STN, a gente previu um déficit primário. Normalmente, quando a gente está compondo as receitas e despesas, a gente sempre está contando aí com alienação ou com operações de crédito. Então, quando mostra o resultado, na LDO, normalmente a gente prevê um déficit, mas isso nunca ocorreu, mesmo porque, conforme eu falei, se a gente está deficitário, a gente deixou de pagar a nossa dívida. A nossa dívida é principalmente com a União, isso pode comprometer as nossas transferências. E o resultado primário do primeiro quadrimestre, ele apresenta um superávit primário de 225.203.912. Então, o município, ele arrecadou receita suficiente para manter o seu custeio e ainda continuar com o pagamento da sua dívida. Então, aqui a terceira meta, a gente vem cumprindo, porque a gente apresentou um cenário conservador deficitário, e tivemos um superávit primário de 225 milhões. A quarta meta é o resultado nominal. Então, o resultado nominal, ele representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida de um período em relação a um período anterior. Então, a nossa dívida em 31/12 de 2019, ela estava em 894.222.647. Ao final do primeiro quadrimestre, ela teve uma redução de 685.742.993. Então, a gente tem um resultado nominal negativo, que é aquele número que a gente sempre discute, que é o negativo bom, ele quer dizer que a dívida diminuiu em 208.479.654. Então, basicamente, a gente vem cumprindo essa quarta meta, também até o primeiro quadrimestre está cumprida. Então, que é o objetivo da apuração do resultado nominal, é medir essa evolução da dívida. E a gente vem, ao longo desses últimos 4, 5 anos, diminuindo consideravelmente o valor da dívida.
Aqui é o quadro, né, que representa a diminuição. Então, de acordo com o anexo de metas, a gente estabeleceu que a nossa dívida cresceria 143 milhões e até o momento ela diminuiu 208. Então, a gente considera essa quarta meta cumprida também. A quinta meta é a dívida consolidada líquida. Ali, o resultado nominal, ele fala da evolução da dívida. E aqui a dívida em si. Então, a dívida consolidada líquida é a dívida pública, deduzido tudo que eu tenho em caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. Então, de acordo com o artigo 3º da Resolução 40 de 2001 do Senado Federal, ele estipula um limite para a gente ter de dívida. Então, a gente vem vendo a evolução nos primeiros quadrimestres dos últimos 2 anos, né, dos últimos 3 anos, 2020, 19 e 18. E aí, o percentual dessa dívida, a gente poderia chegar até o valor de 108% da RCL. Então, ainda assim, se a nossa dívida fosse nesse valor do limite de alerta de 2.760.914.928, a gente ainda estaria cumprindo, porque é o limite estabelecido, 108% da RCL. Mas a gente vê que a gente vem baixando ao longo dos anos. E isso muito também por conta do crescimento da receita nos últimos 2 anos. Então, ela alavanca. Eu vou passar um tópico à frente, 2 tópicos, para explicar a RCL. E aí eu volto nesse quadro da dívida para a gente ver essa relação. A RCL é a soma de todas as receitas: tributária, de contribuição, patrimonial, serviço, industrial, transferências correntes e demais receitas, deduzido o Fundeb. E ela é acumulada nos últimos 12 meses. Então, a gente vê a evolução da RCL. Como a gente vem numa arrecadação crescente em 2018, 2019 e 2020, até o primeiro quadrimestre. Por quê? Como ela está falando assim, acumulada nos últimos 12 meses. Então, para chegar nesse valor, eu pego o mês de abril e 11 meses anteriores. 2019 é o ano todo, 2018 é o ano todo. E aí, a gente, até agora, essa arrecadação, essa RCL alta, ela ainda é reflexo da boa arrecadação de 2019 e dos primeiros 3 meses de 2020. A tendência é que essa RCL diminua um pouco num outro cenário, né, nesse cenário com a pandemia. Mas até abril, a gente não tinha sentido essa diminuição nela, porque ela pega o mês de abril e 11 meses anteriores. Então, em 2020, no primeiro quadrimestre, a RCL ainda está alta, 2.556.402.711. A RCL, ela é o denominador para o limite da dívida pública e para o limite de pessoal. Então, é importante monitorar tanto a dívida quanto o gasto com o pessoal num cenário em que a gente tenha uma redução dessa RCL. Não foi o que aconteceu no primeiro quadrimestre. Então, essa RCL, a gente vê a evolução dela de 2018, 2.004, em 2019, 2.231, e agora no primeiro quadrimestre de 2020, refletindo ainda o exercício de 2019, 2.556. Em relação à nossa dívida, a gente está num percentual de 26,82%. Então, o município de Osasco poderia ter 2.760 de dívida, que ainda assim estaria cumprindo sua meta, mas a gente está muito abaixo disso. Eu já falei em várias apresentações anteriores que a nossa dívida é extremamente monitorada, ela é paga, ela é acompanhada, contabilizada certinho. A gente tem, numa nova estrutura que foi aprovada o ano passado, um departamento dentro da subsecretaria do Tesouro, que é o Departamento da Dívida Pública. Então, hoje, ela é bem monitorada e a gente está num limite muito baixo. Apesar de assustar o valor de 685 milhões, ele é bem menos do que o valor que a gente vinha lá de 2015, que era 1.200, 1.245. Então, praticamente quase 50% em relação a esses períodos de 5 anos atrás. Então, desde 2017, a gente aumentou, porque assim, é o precatório. E até 2016, a gente vinha ainda na emenda 62 e a gente estava transferindo os valores para a conta do DEPRE, né, fazendo os depósitos para o TJ, em torno de 1,5 da RCL.
e a partir de 2017, a gente aumentou esse percentual, então a gente está pagando mais o precatório. Então, a gente conseguiu diminuir bastante aquele passivo gigante, né? Ainda é muito grande, mas, assim, em comparação a 2015, por exemplo, é quase 50% menor. Então, é a quinta meta que a gente cumpriu também, com a redução da dívida e com o percentual bem abaixo do limite de alerta. Agora, a gente traz também, de acordo com a LRF, eu já apresentei a RCL e vou apresentar o gasto com pessoal. Então, a receita eu já apresentei, eu expliquei também que ela reflete ainda a arrecadação de 2019 e os 3 primeiros meses de 2020, que até então vinha numa crescente. Aqui é o gasto com pessoal no primeiro quadrimestre de 2020. Então, a despesa com pessoal foi o valor de 960.994.131. Em relação à RCL de 2.556.402.711, uma despesa com pessoal com percentual de 37,59%, bem abaixo do limite prudencial, que é 51,30%. Esse cenário aqui, apesar do percentual ser baixo, é muito abaixo, mais de 10 pontos abaixo do prudencial. Isso ainda é reflexo da arrecadação de 2019. Então, assim, sempre é bom a gente controlar essa questão do pessoal. A despesa, ela vem aumentando, a despesa com o pessoal, conforme eu vou mostrar no próximo quadro. Ó, aqui a gente tem a evolução dos primeiros quadrimestres dos últimos 3 exercícios. Então, a gente pode ver que ela aumentou de 913, baixou para 905, e o primeiro quadrimestre de 2020, 960. Com a Lei 173 de 2020, que o município aderiu, né, a esse auxílio da União, o artigo 8º dessa lei, ela restringe algumas questões com gasto com pessoal também. Seria uma contrapartida do município pelo benefício que está recebendo, né, desse auxílio que a gente está recebendo. Então, provavelmente, essa despesa com o pessoal, a tendência é ela estabilizar, né? Então, é bom que ela estabilize, porque o cenário pode ocorrer uma diminuição da RCL. E aí, em relação à despesa com a receita, pode aumentar o nosso limite. Mas eu acredito que não vai ocorrer. Então, até o primeiro quadrimestre, que é o que a gente está tratando hoje, a gente está num percentual excelente. Mas a gente, lógico, que temos que ter prudência, porque a gente não sabe como que vai se desenhar esse cenário. Eu acho que no segundo quadrimestre a gente vai poder ter a noção do quanto que fomos afetados, né, pela pandemia. Então, até abril, não sentimos ainda em nenhuma das nossas metas, né? A gente sabe que teve uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, né? E ele fala do cumprimento das metas, principalmente com os gastos da Covid. Mas, assim, até agora, nós cumprimos todas as nossas metas. Mas, assim, o período de referência é de janeiro a abril. Então, a gente tem que aguardar o segundo quadrimestre para ver como que vai ficar. Mas até abril, até o primeiro quadrimestre, nossos números são muito bons. Então, a gente cumpriu praticamente todas as nossas metas e com números bons, que a gente entende que o cenário pode mudar. Foi isso, a apresentação. E aí, agora a gente fica aberto, né, aos questionamentos. Obrigado, Karine. Quero registrar aqui a presença do nobre vereador Josias da Juco. Estava aqui mandando mensagem aqui no meu celular, falando que estava aí fiscalizando algumas áreas ali no Jaguaribe. Obrigado, vereador, pela a presença, né, nessa videoconferência, vereador Josias, e obrigado a todos os vereadores que estão aqui nesta reunião. Quero abrir aqui as perguntas para os nobres vereadores. Alguém tiver alguma dúvida? A Karine Donizete Simões, a nossa secretária do Tesouro, que hoje está aqui representando
à Secretaria de Finanças. Presidente, Pois não, vereador? na verdade não é nenhuma pergunta, mas sim um agradecimento ao setor de finanças, à Secretaria de Finanças, que a gente já vinha numa discussão há um tempo sobre a questão do ITBI, que era uma questão muito séria que nós tínhamos na nossa cidade, que o recolhimento tinha que ser no mesmo dia da assinatura do contrato. E na última alteração da lei, se deu um prazo maior para que as pessoas pudessem fazer esse recolhimento sem pagar a multa. Isso era uma discussão que a gente já vinha fazendo com a Secretaria de Finanças, e eles entenderam essa situação, né? A gente sabia que outras cidades, São Paulo dava 15 dias para o recolhimento, mas a cidade de Osasco ainda estava nesse segmento do prazo ser no mesmo dia de assinatura do contrato. Então, é mais para agradecer mesmo o trabalho aí da Secretaria de Finanças e aproveitar para parabenizar o trabalho do pessoal que faz atendimento no balcão. Eu tenho visto sempre os elogios de senhores que procuram atendimento com parcelamento, para tirar uma dúvida, e sempre tem alguém muito prestativo ali. Então, também leve aí os meus parabéns a esses servidores que estão atentos aí a todos os trabalhos da Prefeitura. Eram essas minhas palavras, presidente. Agradeço aí a oportunidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, doutora Régia. Tem umas perguntas a fazer. De novo, eu vi que a gente teve um superávit de 225 milhões, 209.912. Se a gente tem esse superávit, por que a gente tem que se valer de empréstimo, como foi o do Banco do Brasil ou da Caixa? E eu queria saber como é que está a questão desses empréstimos. Essa é uma pergunta. Outra pergunta, eu queria saber como que está a questão que eu acompanhei pela TV do atraso na prestação de contas do Covid no TCE, né? Que o município estava com problemas nessa prestação de contas, segundo o secretário, por conta da transparência. Por último, eu queria perguntar se a PMO tem algum plano pós-pandemia para as finanças. Nesse sentido. Obrigado, vereadora. Antes da Karina responder, tem um munícipe que mandou para nós aqui uma pergunta parecida com da senhora, doutora Régia. O munícipe João Vitor Chaves. Ele pergunta aqui, se o município teve superávit no primeiro quadrimestre, por que foram feitos empréstimos recentemente? Essa é a pergunta do munícipe João Vitor, que é parecida com uma das perguntas da vereadora. Já posso responder? Pode sim. Pode. Pode. Eu vou pegar um gancho primeiro no agradecimento do Josias. Para dizer o seguinte também, eu quero agradecer a Secretaria de Finanças toda, né? A Subsecretaria da Receita, a Subsecretaria da Tecnologia da Informação e a Subsecretaria do Tesouro. Nós não fizemos revezamento, nós estamos trabalhando desde o início, direto, se tiver que trabalhar sábado, domingo, para cumprir prazo, para as questões de transparência, para não comprometer o funcionamento da máquina. A gente está tomando... apesar de estar sem máscara, estou distante da Elaine, que está com máscara, mas a gente tem tomado todas as providências higiênicas. E assim, Josias, a gente não é nada, eu, Pedro, a Regiane, a Elaine, se não for a nossa equipe.
E o pessoal, eles entenderam desde o início essa gravidade toda, eles entendiam que finanças não... Então, assim, a gente, lógico que tem através do decreto, aqueles que apresentam a idade acima dos 60 anos, aqueles que têm alguma comorbidade e algum caso ou outro. Mas o restante entendeu que a máquina não podia parar e que nós somos uma secretaria meio. Então, assim, a gente fica até tarde, a gente trabalha, e eu agradeço esse reconhecimento do Josias, porque, assim, aqui tem muito funcionário de carreira também, porque aí o pessoal pode falar, é comissionado lá, está lá trabalhando porque é comissionado. Não, tem muitos que só têm o seu cargo, e eles são compromissados. Então, assim, se a gente consegue apresentar os números, a gente, 5 horas da tarde, vem uma demanda, a gente fica até as 10 da noite para tentar cumprir. Mas isso não é pelo governo, é por nós, pelas pessoas, porque a gente entende a gravidade desse momento. Somos perfeitos? Não. Temos que melhorar em muitas coisas? Sim. Mas eu agradeço esse reconhecimento. Eu acho importante para essa equipe aqui, que não parou ainda desde o início. Não paramos de alguma. Teve aqueles feriados, emenda de feriados, Secretaria de Finanças trabalhando. Então, primeiro eu aproveitei esse gancho para agradecer. Agora vamos para a segunda questão, que é do superávit. O superávit é em relação ao que a gente arrecadou e a despesa efetivamente paga já, né, efetivada, liquidada de 205 milhões. É um número bom? Ele é um número bom. Como que eu explico por que eu tenho um superávit e por que eu tive que fazer empréstimo? Na verdade, vamos pensar, pode ser que vou tentar usar esse raciocínio. Você tem a sua casa própria, você está lá mantendo a sua casa, a água, a luz, compra, só que você precisa fazer uma reforma. É difícil quem tem um valor à vista para fazer a reforma na sua casa. Então, você vai procurar uma linha de crédito com valor justo e você vai, de repente, fazer um financiamento, um empréstimo para fazer essa reforma na sua casa. A mesma coisa é o município. O custeio da máquina, o pagamento de dívidas passadas, ele é alto. Então, hoje, para fazer os investimentos necessários, a gente adquiriu, porque assim, dá para manter, pagar parcelas baixas, mas todo esse valor que foi compromissado, ele ajuda na infraestrutura do município todo, né? Eu não estou com os projetos todos aqui, mas tem projeto de recap, tem bastante projeto para saúde também dentro dessa operação de crédito. Então, assim, a gente vai ter parcelas que a gente consegue colocar dentro do nosso financeiro e a gente recebe esse valor para colocar no município. E, assim, esse valor, como eu expliquei no início, ele está previsto na lei do orçamento. A gente ainda não recebeu. Por quê? Primeiro, doutora Régia, a gente tem que fazer os empenhos, apresentar toda essa despesa, né? Então, começou já os projetos, estão repactuando algumas coisas, e assim que empenhar tudo, a gente apresentar já a efetivação dessas despesas, vai vir o primeiro valor do Banco do Brasil, porque foi aprovado, né? A gente poderia fazer... Comentou-se muito, 600 milhões, 400 milhões, não foi esse valor. É que, na verdade, a gente estava vendo a melhor taxa entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e aprovou a lei para que pudesse fazer com os dois. Não que seria o valor de 600 milhões, não. O valor que foi pactuado, com a garantia da União ainda, esse empréstimo só foi realizado com a garantia da União. Então, o que a União avaliou? Ela avaliou que a gente vem diminuindo a dívida nos últimos anos, ela avaliou que a gente tinha disponibilidade de caixa, tinha um superávit primário nos últimos anos. Então, basicamente, é para conseguir manter o custeio da máquina e melhorar as estruturas físicas do município, né? Então, por isso que a gente contratou empréstimo. Eu não sei se deu para ver essa relação, mas é assim, a gente tem condições de pagar essa parcela com taxa melhor, com taxa de administração baixa, e a gente continua mantendo todo o custeio da máquina pública e ainda investir no município, com essas estruturas que vêm através desse empréstimo. A transparência. A transparência ela já foi cumprida perante o Ministério Público e perante o Tribunal de Contas do Estado. O tribunal vai acompanhar mensalmente a transparência em relação à Covid, né, que foi o questionamento da doutora Régia. Então, num primeiro momento, a gente teve dificuldade em receber essa informação. Eu acho que vocês vão lembrar que no mês de abril,
foi aprovado um projeto de lei criando códigos de aplicação próprio para o Covid, que era o que determinava o TCE. Então, naquele momento, a gente não abriu crédito extraordinário, a gente mandou para o Legislativo para ficar assim, mais transparente, para mostrar a boa-fé mesmo. Só que naquele momento a gente já podia ter aberto o crédito extraordinário. Como demorou o procedimento, era no início da pandemia, demorou um pouco para ser aprovado. Então, eles começaram efetivamente os gastos a partir da aprovação daquele decreto que criava essas estruturas. E a partir daí que foram vindos. E aí, Finanças, na verdade, ela criou hoje uma automatização. Tudo que vem com o código de aplicação 312, que é o do TCE para a Covid, e que tenha no histórico Covid, ele sobe automático para o portal da transparência. E qualquer receita também que entre nesse mesmo código de aplicação, ele sobe automático. Então, assim, o nosso portal ele ficou bacana, tem um ou outro ajuste, mas a gente está preenchendo um questionário de transparência mensal junto ao TCE, e a tendência é que a gente cumpra tudo. O posicionamento dele, ele diz que só falta algumas informações. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, dá para ver? Então, o que é isso? É um acompanhamento especial Covid. Então, aqui o TCL fez alguns apontamentos, algumas considerações que a gente considerou bem bacana. Então, assim, em termos de transparência, a gente cumpriu praticamente tudo. É um ou outro ajuste que a gente precisa fazer. Então, a gente já tem até o resultado do mês de maio. E provavelmente para o outro vai estar melhor. Então, a gente teve sim um problema inicial, porque ainda não estava classificando algumas despesas da Covid, elas foram empenhadas, elas foram realizadas com o código de aplicação normal da saúde, que é o 310 e o 01110. Então, porque naquele momento a gente não abriu crédito extraordinário, a gente fez aquele projeto grande e mandou para apreciação da casa. Depois a gente viu que, como isso ia demorar muito, e o próprio estado de calamidade, a Lei 4.320, no seu artigo 41, inciso 3º, no artigo 44, ela dá essa possibilidade da gente fazer o crédito extraordinário. Então, a partir dali, a gente começou a abrir essas rubricas específicas do Covid. Mas isso sem prejuízo nenhum ao orçamento vigente. Então, assim, a gente não tirou a dotação do nada, não criou nenhuma ação. Eram as ações que já existiam, a gente só fez a criação para o novo código, que é o que eles estão acompanhando, foi o que eles tinham apontado, mas sem prejuízo de nenhuma ação, já constante do orçamento. Então, era só para principalmente pelo código de aplicação, ou algum outro elemento de despesa que não estava contemplado em algumas secretarias, que a gente teve que adaptar essas ações do Covid. Mas hoje, olha, a gente considera, doutora Régia, pelo menos 90% resolvido. Não dá para falar 100% ainda, tem alguns apontamentos, mas são mínimos, né? A informação está lá, os processos na íntegra estão lá, informação de empenho, liquidação, a gente cumpriu tudo. Tanto o TCE quanto o Ministério Público, porque o questionamento veio dos dois órgãos. Alguma ação pós-pandemia ainda não sentamos ainda, a gente está ainda no durante, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar. Esse estado de calamidade, como que vai se comportar. Então, a gente está tomando medidas. O que a gente fez? A gente fez uma reprojeção, por isso que eu falei, as metas até abril, ele é um cenário, a partir de abril é outro, porque, assim, abril já foi comprometido um pouco a arrecadação, até março não, a gente vinha no o iFood, então a gente ainda não sentiu totalmente no ISS, mas nos outros impostos a gente já começa a sentir. Então a gente desenhou um cenário, a gente ainda está trabalhando esse durante, então pós não tem o durante. Então o que a gente fez? A gente reprojetou a receita, então o valor que a gente previu que não vai arrecadar esse ano, a gente já contingenciou no orçamento.
Então, a gente está bem preocupado com isso, porque esse ano também é o último ano de mandato do governo atual. E aí tem o cumprimento do artigo 42 da LRF, né? Que a gente não pode contrair as despesas nos 2 últimos quadrimestres sem deixar o lastro financeiro para isso. Então, assim, a gente está agindo com muita prudência, eu acho que tem muito ainda que se trabalhar no cenário financeiro, eu estou dizendo. O pós-financeiro a gente não tem ainda, a gente está trabalhando nesse durante. Ok? Obrigada, Faltou Karina. alguma questão? Não, obrigada. Deu um probleminha técnico, mas estamos aí retornando. Ao vivo é assim mesmo, né, Karine? Muito obrigado. Vereadora Régia. Oi, presidente. Mais alguma pergunta? Está satisfeita? Não, tudo bem. Respondeu tudo. Tá ok. Mais algum vereador? Vereador Josias, já falou. Passar aqui. Agora estou. Tá. Primeiramente, cumprimentá-la pela explanação. Eu acho que eu vou sugerir ao meu presidente, que está aqui do lado, o nobre vereador Cláudio, para que a gente faça todas as explanações assim. Ficou muito mais apresentável, ficou uma coisa muito melhor. Eu acho que dá para a gente prestar uma atenção melhor nas apresentações, que a gente vai vendo os números aqui, vai acompanhando. Então, parabenizo aí pela apresentação, né? Eu sei que é um momento diferente para todo mundo, mas foi muito boa a apresentação. Tem algumas perguntas aqui direcionadas por munícipes. Tem aqui o João Messias Munícipes. A previsão orçamentária para aumento do piso salarial dos professores? Essa é uma pergunta. Outra pergunta do João Vitor Chaves, munícipe. No segundo quadrimestre, vai haver queda na receita? O ideal não seria reduzir as despesas com o pessoal? Uma outra pergunta. Quantos comissionados existem na Prefeitura de Osasco? E uma outra ainda, se houve um aumento das despesas, no valor das despesas com o pessoal, foi em virtude do aumento do salário dos servidores? Essas são perguntas vindas dos munícipes, e eu já vou emendar aqui uma perguntinha minha, pessoal. Uma você já falou praticamente, na tua explanação você me deu, mas só para entender bem mesmo isso aí. Os gastos com a Covid, ela tem um controle paralelo, ela entra no orçamento, ela tem uma apresentação paralela, ou seja, o que é gasto com Covid, o orçamento é separado, não se mistura ao orçamento do município. E que você falasse para nós a questão do atendimento se tem algum usuário, algum munícipe com problemas em finanças, ele precisa pagar alguma taxa, como que está sendo feito esse atendimento? Isso daí que eu gostaria que você pudesse dar uma esclarecida aí para que os munícipes
possam ter uma melhor orientação nesse sentido aí. Todos que tiverem problemas relacionados a finanças, como que ele deve proceder? Então, para a primeira questão do João Messias, do piso salarial dos professores, né? Eu vou entrar numa seara que não é muito minha, mas vou tentar responder essa questão. Eu sei que tem um impedimento pela lei eleitoral. Já em alguma conversa com a Procuradoria, e eu tenho certeza que o sindicato sabe disso, sabe desse impedimento que tem. Eles estavam reivindicando. Não vou ter a propriedade para responder isso, mas das conversas que eu participei, foi essa a questão. Mas o João Messias, eu acho que eu conheço, ele pode me mandar um e-mail, acho que ele tem meu e-mail, e eu posso verificar melhor essa questão, para ter uma resposta mais correta, tá? Eu posso pedir ajuda do jurídico para responder essa questão, mas das reuniões que eu participei, foi alguma coisa em relação à lei eleitoral. Eles estão perguntando aqui se o segundo quadrimestre vai diminuir a receita. Provavelmente, a expectativa é que sim, a gente vai ter uma redução. A gente tem um cenário projetado de uma não arrecadação global entre todas as receitas de 388 milhões, sendo de recursos próprios 254 milhões. Então, o que a gente já fez hoje? Hoje esse valor já está contingenciado no nosso orçamento, porque a gente preza, principalmente, a lei de diretriz já diz isso, a própria lei de responsabilidade fiscal, ela veio para isso, principalmente pelo equilíbrio da despesa e da receita. Então, se eu não vou arrecadar, eu não vou poder comprometer. Então, assim, hoje esse orçamento já encontra-se contingenciado nesse valor. Agora, a questão do gasto com o pessoal, eu não acho que ele vai aumentar. Diminuir, aí algumas ações de governo, ainda não tenho também a propriedade para tratar desse assunto. Mas o que eu sei hoje, com o artigo 8º da Lei 173 de 2020, que nos concedeu o auxílio da União, a gente não pode ter aumento, não pode ter progressão de letra, quinquênio, está tudo suspenso pelo período até dezembro de 2021. E a gente sabe que a nossa folha ela é grande, principalmente também a própria folha da educação, e são os funcionários antigos, então eles têm muitas letras, ele tem um crescimento, a folha da saúde também muito grande, e eles têm um crescimento vegetativo em torno de 10%, 12% ao ano. Então, isso eu acredito que agora nosso salário vai estar congelado. Está permitido o concurso para vacância, mas eu acho que isso eles vão ter todo o cuidado, né, a administração pública, com a própria SA. Aí essa parte eu já não sei quais são os trabalhos para diminuição. Essa a gente não consegue responder. Mas que hoje o município não pode aumentar o gasto, já está dizendo na lei. Então, a gente vai ter que cumprir a lei. Porque nós firmamos o compromisso de que não iríamos ter ações contra a União e de que que suspenderíamos qualquer desses benefícios que tem. Então, aí já vai deixar de crescer, um exemplo, 12%. O número de comissionados eu não sei. Essas questões administrativas eu já não tenho acesso, né? Mas também a gente pode tentar verificar e responder. Eu não sei se tem algum e-mail direcionado, né, que eles possam estar fazendo esse questionamento, e aí a gente pode procurar essa resposta. Hoje eu não tenho esse número de comissionados, porque assim, não compete aqui a minha secretaria. Em relação ao orçamento da Covid, né? Se ele está no orçamento paralelo. Não, o orçamento é o mesmo. A única diferença é que foi criado um código de aplicação específico para esse acompanhamento. Então, hoje, o que é 01110, que é recurso próprio, tudo que for onerar vai ser, por exemplo, 01312, né? E assim, federal também, vem um recurso específico do MAC, né, que vem lá do SUS.
veio para a Covid. Como a gente classificaria? 05300, que é para a saúde. Não, hoje é 05312. Então, dentro do mesmo orçamento, é aquilo que eu tinha explicado para a doutora Régia. Quando foi aquele projeto de lei para a Câmara, a gente criou aqueles códigos. As outras dotações que não tinham, a programática, a função, subfunção de governo, elas são as mesmas. A gente não alterou o orçamento. A gente só criou, na mesma programática, esse código 312. A princípio, pelo projeto de lei, mas como demoraria muito, e a gente tinha urgência, porque do nada chegou um recurso do Estado, tem que aplicar. Amanhã chegou um recurso, então a gente está abrindo esse código por decretos extraordinários. Então, assim, está dentro do mesmo orçamento, mas a gente tem como acompanhar através desse código de aplicação. O orçamento é o mesmo, só abriu mais um código, então tem como diferenciar. A última questão eu vou deixar para a Elaine responder, que é a subsecretária da Receita. Boa tarde. Seja bem-vinda, Elaine. Bem? Conseguem me ouvir bem? Sim. Então, seja bem-vinda. No tocante ao atendimento ao público, como que nós estamos fazendo? Nós já temos vários serviços, né, que estão disponibilizados online, tá? Então, assim, o contribuinte que tiver a necessidade de emitir uma guia de IPTU em atraso, pedir certidão negativa, emitir algumas guias, ele pode procurar o site de finanças, tá? E aí lá ele vai conseguir realizar esses tipos de serviços, ter acesso a esses tipos de serviços, tá? Nós também estamos fazendo atendimento por e-mail, tá? Então, o contribuinte que, de repente, tem alguma dúvida, não conseguiu resolver a sua questão eletronicamente, ele pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, tá? E nós estamos agendando, através do 156, o atendimento presencial, tá? Então, nosso atendimento está limitado, até mesmo para atender questão de evitar aglomeração, né? Essas coisas de segurança em virtude da pandemia, tá? Mas nós já estamos realizando atendimento presencial no tocante ao contribuinte, que deverá agendar através do 156, tá bom? O e-mail, porventura, se vocês quiserem, o e-mail é o peraí, deixa eu ver aqui certinho, é o financasvincansatendimento.sf@osasco.sp.gov.br. Então, qualquer dúvida que o contribuinte tenha, que porventura ele não conseguiu resolver através dos nossos canais, dos nossos serviços eletrônicos, ele pode estar se valendo deste e-mail para tirar suas dúvidas, tá bom? Nós também temos, no tocante ao ISS, emissão de nota fiscal, dificuldade na hora da emissão da nota fiscal eletrônica, para a emissão da guia do ISS, nós temos o nf-e@osasco.sp.gov.br, tá? Então, nós estamos fazendo atendimento ao contribuinte através desses canais. Elaine, o site de finanças. O site de finanças, é o de Osasco mesmo, é o financas.osasco.sp.gov.br. Ok, Elaine. Obrigada aí. Nada. Mais algum vereador tem pergunta? Não, né? Então, eu quero agradecer desde já. Aqui por trás dessas câmeras aqui também existe uma equipe, e estão todos aqui com distanciamento um do outro, bem grande, com máscara. Agradecer a todos os funcionários dessa casa aqui, né, vereador? Agradecer ao nosso presidente, Ribamar, e a toda a mesa diretora. E no início, a Karine falou, nossa, a diferença, né? Todas essas audiências públicas
doutora Régia, vereador Toniolo, os amigos que nos acompanham, elas eram feitas aqui nessa Casa de Lei, na Casa do Povo aqui, e as portas abertas aqui. E, infelizmente, aí, uma doença, né, chamada Covid-19, uma pandemia, afetou toda a nossa casa, que é o planeta Terra, e chegou ao Brasil, a todos os estados e a todos os municípios, né, doutora Régia? Vereador Toniolo. E eu confesso a todos vocês, amigos, que eu nunca imaginava que isso um dia viesse a acontecer. Nunca. Mas nem nos meus piores pesadelos, né? Então, quero deixar registrado aqui, em nome dessa casa aqui, da Câmara Municipal de Osasco, os nossos sinceros sentimentos a todas as famílias, né, vereador Toniolo, vereadora Régia, a todas as famílias que perderam seus entes queridos. E lembrando que essa doença é uma doença invisível, né? Por isso que é bom a gente estar tomando todos os cuidados. Eu sempre falo, a minha mãe fala para mim, né? Todo cuidado é pouco. É um inimigo invisível, não sabemos aonde ele está. E então, queremos aqui deixar um recado para todos que estão nos assistindo aí, tomarem muito cuidado, sempre use máscara, sempre esteja higienizando as mãos, ou lavando com detergente, né, vereadores? Ou com álcool gel, o vereador Toniolo aqui já está fazendo isso. Então, essa doença, ela só entra no nosso organismo pelos olhos, nariz e boca. Então, temos que tomar todo esse cuidado, porque essa doença, ela ainda está aí, andando aí nos bastidores, e como eu disse, é um inimigo invisível, mas com certeza, em nome de Jesus, vamos ter essa vitória. Quero parabenizar aqui também o nosso prefeito Rogério Lins, que se destacou. Na verdade, é um homem abençoado, é um homem que desde quando trabalhava com nós nessa Casa de Lei aqui, era um vereador que se destacava muito pelo seu trabalho, não tem preguiça, e ele demonstrou agora, nessa pandemia, a coragem dele de estar na rua, de estar tomando certas medidas, e com essas medidas, com certeza, salvaram muitas vidas. Então, quero parabenizar o nosso prefeito Rogério Lins, parabenizar todo o executivo, um parabéns especial, doutora Régia, né, aos nossos soldados que estão na linha de frente. Tem muitos soldados na linha de frente, mas, em especial, aí, os nossos soldados aí, os nossos salva-vidas da saúde. Então, muito obrigado. E vou encerrar aqui. Quero agradecer a você, Karine Donizete Simões, a nossa secretária do Tesouro, que está representando a Secretaria de Finanças, te agradecer pela palestra, agradecer a todos os vereadores que aqui participaram, o público que participaram por videoconferência, todas as mensagens, eu li uma mensagem, o vereador Toniolo leu bastante, todas essas mensagens chegou por videoconferência. Então, você vê que a população participa e tem que participar mesmo. Então, quero agradecer a todos vocês que mandaram perguntas aqui para nós. Agradecer também a sessão das comissões pela organização e realização dessa audiência pública, aos assessores dos vereadores, que tem alguns aqui nos assessorando, para a realização desse evento. Então, boa tarde e fique com Deus. Se cuide. Quem puder,
fiquem em casa. Obrigado.